Shalom! Sou o Padre Diego, sou missionário da comunidade Shalom. Está nos guiando esse livro, Meditações para a Páscoa, que é um livro das edições Shalom que você pode adquirir no livrariashalom.org. Este é o domingo da ressurreição e no evangelho de hoje nós vemos justamente Cristo que sobe aos céus, em corpo, alma, divindade, e nos deixa com a sua voz, o seu mandato, a memória e a certeza da sua ressurreição. Quando ele sobe aos céus, ele nos deixa uma ordem: retornai para a Galileia. A Galileia é o lugar onde muita coisa dos evangelhos aconteceu. Se você fizer uma pesquisa bem rápida, você vai ver tantos fatos que aconteceram em torno do Mar da Galileia, na região da Galileia como um todo. Tantos encontros, tantos chamados, tantos pecados também daqueles que estavam com Cristo. E essa Galileia também existe na nossa vida. É o lugar do primeiro encontro, a Galileia. A Galileia é aquele lugar onde nós ouvimos a voz de Deus pela primeira vez, onde nós decidimos deixar tudo para segui-lo, nós decidimos abraçar a fé com decisão, mas também lugares onde nós, assim, deixamos o Senhor de lado, esquecemos dele. Mas hoje o Senhor, ascendendo aos céus, na glória da sua ressurreição, pede que nós voltemos para lá. Pede que nós voltemos para lá justamente para que lá nós possamos ser curados. Nós estamos praticamente nas vésperas de Pentecostes e é necessário que nós estejamos na Galileia para receber o dom do Espírito. É necessário que nós estejamos depois naquela sala de cima, onde tantos fatos também já aconteceram, como a última ceia, o lava-pés, para lá recebermos este dom e sermos curados por completo. Esse pedido do Senhor de retornar, portanto, é um pedido de retornar às raízes da nossa experiência com Deus, às raízes da nossa vocação, as raízes da nossa primeira experiência, para que o Espírito que nós receberemos em Pentecostes renove absolutamente tudo em nós e nos desperte para essa esperança no céu que Cristo abre para nós, inaugura para nós hoje, quando Ele entra glorioso em corpo e alma e divindade lá e se senta ao trono, no seu trono, ao lado do Pai. Nós experimentamos misticamente essa mesma graça através dos sacramentos. O batismo nos deu essa graça da ressurreição para a vida nova. Nós, infelizmente, manchamos as nossas vestes batismais, como diz a liturgia da igreja, mas podemos ser curados, podemos retornar. São os sacramentos da reconciliação e da unção dos enfermos. É muito bonita a doutrina da igreja a esse respeito. Inclusive, existe um documento sobre o Espírito Santo do Papa São João Paulo II, que se chama Dominum et Vivificantem, ou seja, Senhor e Vivificador, se referindo ao Espírito Santo. E nesse documento o Papa fala justamente da ação do Espírito Santo através dos sacramentos, para gerar esse retorno e essa cura que Cristo nos pede no Evangelho de hoje. Ele diz assim: o Espírito Santo vem em virtude da partida de Cristo no mistério pascal. Vem em cada caso concreto de conversão, remissão, em virtude do sacrifício da cruz. Nele, realmente, o sangue de Cristo purifica as nossas consciências das obras mortas para servir o Deus vivo. Veja que bonito. Aquilo que Cristo anuncia hoje no Evangelho se realiza de forma mística através do Espírito Santo nos sacramentos que nós recebemos. É a graça da ressurreição que ainda hoje toca a nossa vida e nos dá a alegria de uma vida pascal, que é um constante paixão, morte e ressurreição. Paixão, morte e ressurreição.
experimentar com Cristo, por Cristo e em Cristo, essa graça cotidianamente. São Francisco abraçou justamente essa vida de caridade, de chorar os pecados, como nós vimos nos últimos domingos, e pôde experimentar isso também quando ele falava com os irmãos. Existe um escrito de Francisco, bem pequeno, mas muito rico, que se chama Admoestações. Nessas admoestações, Francisco dá assim, orientações diversas para os irmãos, dos mais diversos assuntos. E justamente ele fala sobre esse amor. Ele diz assim: servo fiel e prudente é aquele que, em todas as suas ofensas, não tarda em punir-se interiormente pela contrição e exteriormente pela confissão e satisfação da obra. Esse amor que nos tocou faz com que a cada falha nós nos arrependamos. Uma vez ouvia um padre que dizia assim: quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, é já o Espírito que está tocando o nosso coração. Quando um mau pensamento nos visita involuntariamente, instantaneamente nós nos arrependemos, é já o Espírito que nos habita muito antes desse pensamento querer nos visitar. É assim a dinâmica de quem ressuscitou com Cristo no batismo. Nós vamos constantemente dando passos ao encontro dele e somos constantemente curados por ele através do seu Espírito nos sacramentos de cura, que são a confissão e a unção dos enfermos. Quando nós olhamos para a vida de Francisco, nós vemos uma reconciliação perfeita. Tanto é que ele é chamado de irmão universal. Ele chamava a todos de irmãos, mesmo aqueles que eram muito diferentes dele. Tem aquele fato famoso da sua história onde ele visita um sultão, que era um homem de uma outra religião, de uma outra etnia, que tinha uma outra cultura. Nós vemos Francisco que chama até a morte de irmã, a irmã morte. Vemos Francisco que chama a água de irmã, a irmã água. Francisco é esse irmão universal, por quê? Porque era completamente reconciliado com Deus e consigo mesmo, e que, portanto, poderia estar reconciliado com todos. Quando nós vemos na ascensão o Senhor nos pedir um retorno à Galileia, é porque ele quer gerar essa reconciliação com a nossa história de vida, através do dom do seu Espírito, que ele nos concederá em Pentecostes. Portanto, nestes últimos dias do tempo pascal, se una a Francisco, peça a São Francisco a graça da sua intercessão para que você possa viver um santo Pentecostes, um profundo derramamento, uma profunda efusão do Espírito Santo de Deus, para fazer com que você possa renascer, ressuscitar com Cristo e assim experimentar a glória da sua ressurreição que se antecipa já nesta vida. No próximo domingo nós nos encontramos para o nossa última meditação. Será ao vivo no nosso encontro em Cheivos. Não perca, nós nos vemos lá. Deus te abençoe. Shalom.